Então, Lalinha e Juquinha, vamos agora para aquela que é a segunda parte, que é a liturgia da palavra. Muito bem. E aí, nesse momento, a gente vai ouvir Deus que nos fala. Deus que nos fala. Tem uma frase de Santo Isidoro de Sevilha muito interessante, um santo da igreja, que diz assim: quando a gente reza, nós estamos falando com Deus. E quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando a gente lê a Bíblia, é Deus mesmo que fala conosco. Olha só que bonito. Então, nesse momento, a gente vai escutar Deus. Aí, nos ritos iniciais, nós estamos de pé. Aí, agora, a gente vai sentar. Olha só, sentados. Por quê? Quando a gente está sentado, a gente escuta melhor. Não é assim? Quando papai e mamãe chamam, olha lá, Lalinha, Juquinha, senta aqui. Quer dizer o quê? A gente vai conversar. E você vai me escutar. Então, a gente escuta melhor quando a gente está mais confortável. Quando a gente está sentadinho, né? E então, todo mundo sentado, aí a gente vai escutar a palavra de Deus. A primeira leitura, se for lá no domingo, a gente vai geralmente lá para o Antigo Testamento, né? Lá para o Antigo Testamento, que tem os 46 livros. Aí a gente vai escutar a promessa de Deus, né? E aí, nessa primeira leitura, a gente vai escutar, né, como que a comunidade, né, vivia junto com Deus, né? E Deus também falava com essa comunidade, né? Geralmente, o livro dos profetas, né? Ali também a gente vai escutar alguns livros, né, sapienciais, ou seja, alguns livros da sabedoria, né, de provérbios. Então, geralmente, ali a primeira leitura é sempre retirada do Antigo Testamento, que tem quantos livros, eu disse? 46. Aí, então, a primeira leitura, se for durante a semana, a gente pode ter também do Novo Testamento, né? Então, a gente tem essa diferença. E aí a gente tem o Salmo, que geralmente são 99% retirado do livro dos Salmos. Vocês já leram o livro dos Salmos? Eu já li alguns salmos, pai. Ah, tem aquele versículo do Salmo. Qual que é? Aquele mais conhecido? O Senhor é meu pastor Pastor e nada me faltará. É isso mesmo, Lalinha. Então, 99%, né, são retirados desse livro dos Salmos, né? E aí que tem 150 salmos. Olha só, 150 salmos. Mas aí, como eu disse, 1% a gente pode ter, às vezes, né, de alguns cânticos da Sagrada Escritura, né, que podem estar no livro dos Salmos, né, no Salmo responsorial. Deu para entender? Primeira leitura e Salmo? Compreendi, Padre Rony. Maravilha. Aí depois a gente tem a segunda leitura, né, se for a missa de domingo, se for uma solenidade, que é do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros, né? Então, 46, né, com 27 dá 73 livros. Olha só, esses são o número, né, de livros da Sagrada Escritura. Então, na segunda leitura a gente vai geralmente ver como que a comunidade cristã, né, se reunia, como que eram os ensinamentos, né, principalmente de São Paulo, dos outros apóstolos. Certo? Certo, Padre Rony. Maravilha. Aí depois a gente já tem a aclamação ao Santo Evangelho, que é aquele canto que a gente vai aclamar o Senhor. E como é que a gente aclama? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus
a gente vai aclamar o Santo Evangelho que vai ser anunciado. Aí todos levantamos e então o padre vai lá para o ambão, para a mesa da palavra, proclamar o Evangelho. Aí ele vai dizer assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, e esse é o momento da gente fazer o sinal. O padre faz o sinal da cruz, né, no livro sagrado, né, no Evangelho, e aí a gente vai fazendo a gente. E aqui, Juquinha, Lalinha, tem algo que pouca gente às vezes sabe o significado, né? Porque a gente vai fazer o sinal 3 vezes, o sinal da cruz, na nossa fronte, na nossa testa. Aí a gente vai fazer quando o padre dizer assim, proclamação do Santo Evangelho. Aí a gente faz o sinal da cruz na nossa testa. Aí a gente depois vai fazer, né, o sinal da cruz na nossa boca, né, proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente faz o sinal da cruz na nossa boca, né? Aí no nosso peito, segundo São Marcos. Então é desse jeitinho, né, que a gente faz. Só que aí a gente, quando fizer na nossa testa, proclamação do Santo Evangelho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Aí a gente vai lembrar assim: Senhor, que vossas palavras estejam na minha mente, na minha boca e no meu coração. Olha que bonito isso! Nossa, Juquinha, isso é muito lindo, né? Muito lindo, Lalinha. Exatamente. Então deu para aprender? Então, que vossa palavra esteja na minha mente, na minha boca e no meu coração. E aí depois o padre vai falar a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí a gente vai se sentar. Aí é esse momento do padre fazer a homilia. A homilia é a catequese, é o momento que ele vai explicar a palavra de Deus para nós, né? Porque muita coisa, como a missa, né, Juquinha, você não sabia muito, né? A gente às vezes não sabe, né? Aí a gente pode aprender e conhecer um pouquinho mais. Isso serve a homilia. E aí depois da homilia a gente tem as preces dos fiéis, né? Aí nas preces dos fiéis a gente reza pedindo, né, pelos governantes, pela igreja, né? Pela igreja. Então tem tudo isso. E aí a gente reza pelo povo, nas enfermidades. Só que se for dia de domingo, a gente tem o quê? O credo. Exatamente. Você tá esperto, hein? Eu tô, achei que você não ia falar. Não, mas se for domingo tem o credo, você tá certinho, né? Então, aí a gente tem os 2 credos, né? Aquele menor, que é o credo dos apóstolos, e o credo maior, que a gente chama credo niceno-constantinopolitano. Olha só que palavra, Lalinha. Difícil, hein? Muito difícil, né? Por quê? É uma palavra que fala de 2 cidades, Niceia e Constantinopla, onde esse credo foi elaborado lá no século IV. Você não tinha nascido não, né, Juquinha? Claro que não, meu amor. Então, nesse credo maior, foi para explicar, né, alguns erros de compreensão que as pessoas estavam naquela época, né? Algumas coisas que eles falavam que eram verdades, mas não eram verdades. E aí a igreja diz, né, aquela que é a verdade. Por isso que a gente reza, principalmente nas solenidades, né, nas grandes festividades da igreja, o credo com niceno-constantinopolitano, porque é um credo mais explicativo. Certinho? Certinho, Padre Raio, agora eu compreendi. Muito bem. Então agora a gente já terminou a liturgia da